Capricórnio, sejam bem-vindos ao canal Convicta. Eu sou a Ana e vamos fazer uma tiragem para vocês aqui, geral e atemporal para Sol, Lua e Ascendente. Se você estiver lidando com alguém do signo de Capricórnio, pode ser que ressoe. Lembrando que é uma tiragem coletiva, portanto eu peço que vocês adaptem da melhor forma para a situação de vocês. Capricórnio, espero que vocês estejam todos bem e que aproveitem essa leitura. Vamos lá, Capricórnio. Capricórnio. Qual é a situação? O eremita invertido. Eu vou aceitar porque veio o retorno de algo que não foi visto devidamente, alguma coisa que precisaria de uma reflexão e aqui não houve um entendimento mais aprofundado em relação a uma situação que você tem com uma pessoa. Sabe o que eu tô vendo? Nossa Senhora, ó, tá vindo pra mim o seguinte. Aqui tem uma inimizade entre duas mulheres. Uma é o espelho da outra. E aqui parece que vocês não conseguem soltar essa pessoa. Então vocês estão sempre retornando para ela. Por quê? Porque essa carta, que é de Virgem invertida, me fala que existe coisas semelhantes entre você e essa pessoa, mas que é difícil de admitir. E, portanto, algo fica sempre retornando, porque aqui muitas chances já foram dadas para colocar uma situação em ordem, uma verdade em evidência, mas isso não acontece. Essa inimizade pode ser em relação a vocês com um parceiro romântico, uma parceira, válido também, né? Aí vocês adaptem aí para a situação de vocês. Mas aqui tem um julgamento excessivo por conta de uma verdade que se quer validar a todo custo. Mas aqui é o seguinte, alguma coisa que é projetada na outra pessoa evita um autoconhecimento ou uma sabedoria sobre si que precisa acontecer aqui para entender uma situação. Portanto, se há aqui um julgamento sobre algo lá fora, significa que alguma coisa está mal resolvida aqui dentro. Tem um equívoco aqui e eu vou entender como vocês estão, porque aqui parece que vocês estão retornando para uma briga, um desentendimento com alguém. Por quê? 9 de espadas. Nossa, aqui tem uma tortura psicológica em cima de alguém. Gente, aqui tem um terrorismo. Porque alguém não consegue fazer uma viagem para dentro de si aqui para entender qual é a sua parte em relação a uma situação que está acontecendo na sua vida ou na vida de alguém que está trazendo muitos medos à tona. Medo de ser constatado que eu me equivoquei. Isso parece ser muito difícil para alguém e alguém se nega a fazer esse exercício. E aqui é aquela coisa assim. Tem um confessionário acontecendo aqui, em que uma pessoa ela projeta em alguém aquilo que ela não admite que ela tem.
E agora essa pessoa vai ser obrigada a ver as próprias sombras e entender que eu não acredito que tudo aquilo que eu estava falando sobre uma pessoa era sobre mim. Porque hoje eu vivo um tormento mental que tem a ver com o que eu falei que era essa pessoa, mas sou eu. Gente, aqui tem uma coisa assim. Olha, aqui é cuspir pra cima e caiu na testa. Cuspi pra cima e caiu. Ó. Voltou e voltou bonito. E aqui eu não quero refletir. Então aqui tem uma coisa meio esquizofrênica. Mas não no sentido da patologia, mas tem um retorno aqui de uma flecha foi para lá e voltou. Alguém aqui está num tormento tão grande que essa pessoa não está conseguindo dormir, ou pode até estar conseguindo, mas ela está sonhando com alguém aqui e essa pessoa está sendo atacada. Aí ela tenta correr e não consegue, tem alguma coisa aqui assim, sabe? Vamos entender o que aconteceu aqui. O que aconteceu, Capricórnio? Opa, caiu. Um minutinho. Ai, gente. Ó, foi uma rainha. Rainha de paus. Rainha de paus. Rei de paus. Tem um casal aqui, gente. Isso aqui é uma relação afetiva. Olha a flecha. Eu dei uma flechada aqui em alguém e voltou para mim. Por quê? Disputa de poder. Por ego. Eu preciso validar que eu estou certa porque alguém aqui negou uma conexão. Negou uma ligação que existia. No sentido, não, isso não é comigo. Isso não tem a ver comigo. Isso não me diz respeito, ou isso não tem nada a ver com o meu caminho, eu não aceito, eu não quero. Mas quando essa pessoa faz isso, ela não entende que ela está lidando com uma pessoa do mesmo elemento que ela, portanto, aqui existe uma semelhança. E uma semelhança que foi negada. Por que negada? Porque aqui hoje alguém se arrepende. Só que não se admite, porque aqui não existe um exame de consciência, não tem uma visita interior que deveria existir para entender que aquilo que eu tanto disse um dia que alguém tinha, eu também tenho. E alguém aqui está se atormentando muito por conta disso. E eu percebo que tem a ver com chumbo trocado não dói, né? Porque aconteceu alguma coisa aqui. O que aconteceu entre essas duas pessoas? Capricórnio. Um avanço, um carro. Alguém aqui mudou de vida drasticamente. E tem um homem aqui que tentou controlar uma situação. Já veio assim, triângulo. Vamos lá. Aqui, quem tá nesse estado de paranoide aqui é esse homem.
Aqui eu tenho uma personalidade forte, determinada, um pouco controladora, mas assim, é eu por mim. Quem quiser que me acompanhe, quem não quiser, adeus. Só que essa pessoa aqui, ela tem duas mulheres na vida de um homem aqui. E estas mulheres, elas têm as mesmas características, tem muita semelhança entre essas duas mulheres, mas aqui tinha uma disputa entre elas por conta quem ia ficar com esse rapazote aqui do carro. Quem que vai ficar com quem aqui, meu Deus? Entende? Aí começou a gerar uma intriga, um conflito aqui entre essas duas pessoas e não tem acordo entre estas duas mulheres. Quer ver? Vamos ver o fundo aqui? Ó, um cavaleiro de ouros, tá vendo? É a situação em que eu falei. Aqui tem eu quero ter uma oportunidade que alguém está tendo, ou eu tirei aqui a oportunidade de alguém. E agora parece que está existindo um confronto, uma briga mesmo, entre três pessoas, mas eu percebo que uma destas pessoas aqui, ela não necessariamente está perto, porque aqui alguém está tendo uma oportunidade de transformar uma situação da própria vida para receber uma recompensa aqui programada e trazida pelo universo. Porque aqui a carta da estrela me fala que aqui alguém sonhou alto, muito alto, mas conseguiu manifestar, porque aqui teve eu sofri ontem para colher amanhã. No caso, essa colheita está acontecendo, mas no campo energético aqui existe o retorno de uma tortura psicológica que foi projetada em alguém e agora parece que está retornando e é para uma destas mulheres aqui que provavelmente tem uma inimizade. Aqui tá falando muito, mas não é uma inimizade, é por conta desse homem que isso está acontecendo. E agora está em transição a relação de alguém aqui com duas pessoas. E há um preço a se pagar por conclusões precipitadas aqui, porque alguém está com muito medo de se encarar. Vamos entender o motivo. O que acontece agora aqui? Cavaleiro de paus com o enforcado. Essa teia está me falando que alguém não sai de uma situação, não consegue ter nenhum tipo de avanço, nenhuma mudança, enquanto não fizer um exame profundo da consciência para encarar as consequências aqui de uma criação mental que foi produzida mesmo em cima de uma pessoa. E aqui eu percebo que é sobre esta mulher aqui, porque essa outra veio com a flecha e aqui tem uma flecha, então eu vejo que aqui há um retorno de algo. E indo além, aqui é aquela situação. Eu não consigo sair de uma situação aqui porque eu não consigo admitir algo para mim mesmo. E isso está sendo aproveitado aqui por um grupo de obsessores que podem estar
se aproveitando da situação. Gente, eu não gosto muito de falar sobre essas coisas, eu tô evitando ao máximo, mas assim, não tem como negar as interferências espirituais que a gente sofre quando a gente se nega aqui a evoluir. E aqui alguém não quer evoluir. Aqui alguém quer validar uma ideia que se tem sobre alguém. Porque eu tenho vontade, não, e aqui alguém é isso, alguém aqui não se importa com uma verdade. Tá vendo como tem cartas de movimento, mas ao mesmo tempo cartas que estagnam uma situação e que tem uma pessoa aqui que criou uma série de situações e circunstâncias, produziu uma inimizade entre duas pessoas aqui, que pode ter a ver com um par romântico de vocês, uma amizade, qualquer coisa, porque aqui não necessariamente é um homem e uma mulher, pode ser uma mulher com uma mulher, um homem com um homem, tanto faz. Mas aqui foi criada uma inimizade em cima de um controle do eu tenho razão. Mas espiritualmente, essa pessoa que se acha e que diz eu tenho razão, ela está assim, meu Deus do céu. Enquanto isso, aqui tem uma recompensa, um sonho aqui que está sendo manifesto na energia de uma pessoa. Então, qual é a grande questão? É que nos próximos dias, a tentativa de fazer qualquer tipo de transformação aqui, a tentativa de projetar qualquer impedimento na vida de uma pessoa vai ser barrado. Porque tudo aquilo que for mandado aqui para tentar atingir uma pessoa vai refratar e vai retornar aqui, porque alguém aqui está comprometido muito com o que criou interiormente em relação à vida e a como uma situação foi vista ou tratada aqui, porque aqui foi gerado um karma, muito provavelmente por conta de eu vou atropelar quem estiver na minha frente, eu não quero saber. E aqui é dai e receba. O que eu tô recebendo? E aqui teve uma inimizade muito grande. E agora essa pessoa tá atormentada aqui, porque ela não consegue admitir. Aqui tem um desvio mental, uma sabotagem imensa para não se olhar para algo que pode transformar a energia de uma pessoa espiritualmente. Provavelmente trazer até uma cura aqui para ela, porque alguém aqui precisa de cura. Precisa olhar para as próprias sombras. Porque enquanto essa pessoa não fizer isso, ela não vai conseguir se libertar aqui. E tá vindo cartas assim, Capricórnio. Movimento, estancamento. Movimento, estancamento. Então é uma coisa que tá assim, ó. Por quê? Porque aqui existe uma reflexão muito profunda que precisa existir. Porque senão, parece que há um retrocesso em termos evolutivos para alguém. Enquanto alguma coisa não for vista de uma forma diferente. E aqui é uma mudança de pensamento que precisa acontecer na energia de alguém. Por conta de uma inimizade aqui, por conta de intriga que foi gerado entre duas pessoas. Capricórnio. Vamos entender mais aqui. Mais uma, Capricórnio aqui. Carta do Kira.
Olha lá a transmutação. Gente, alguém aqui está se negando a mudar de ideia ou a evoluir mesmo. Parece que é um conforto para uma situação ou para alguém permanecer aqui, ó, sempre no vamos ver, vamos ver, vamos pensar melhor, vamos estudar melhor o assunto, vamos estudar melhor o caso, sabe? Aqui tem uma coisa que impede uma transformação de acontecer. Tá uma energia bem capricorniana mesmo, no sentido de um apego excessivo a normas e valores, e o que vale é o que eu aprendi e não o que eu sinto. Por que isso aqui? Mais uma, Capricórnio. Ó, não falei, gente? A avareza. Gente, alguma coisa aqui precisa mudar urgentemente. Por que eu tô falando isso? Vamos lá ao sentido. Alguém está sofrendo de uma interferência espiritual aqui, em desdobramento. Se isso ganhar muita força, o religare do espírito com a matéria pode se manifestar e alguém aqui pode sofrer um abalo sísmico por conta dessa energia que pode atingir o corpo físico, e alguém aqui vai ter e ser obrigado a fazer uma mudança forçada em relação a hábitos, comportamentos, restrições. E parece que alguém aqui nega tanto essa situação, que é bem capaz dessa pessoa se fechar completamente e não fazer aquilo que ela precisa. E tudo isso por conta de quê? Porque não se admite um erro aqui. Não se admite uma falha nos cálculos. Alguma coisa aqui não foi contada. E tem uma coisa forte na sua energia, ô Capricórnio, de moralismo. Um moralismo excessivo aqui que precisa ser revisto por alguém. Porque aqui um ponto saiu fora da curva. Isso aqui parece ser uma pessoa conservadora, talvez até religiosa, que tem uma diretriz rígida em relação a questões ligadas à espiritualidade, e aqui não se admite algum comportamento quando essa pessoa identifica que é dentro de algo ligado àquilo que ela tem muita certeza, por exemplo, a espiritualidade. Eu tenho certeza que uma pessoa, para que ela seja identificada como uma espiritual, como uma pessoa religiosa, ela tem que agir assim, assim, assim. Ou para que eu olhe e veja que uma pessoa é médica, ela precisa atender a esse requisito. Porque se ela estiver fora desses requisitos, eu não tenho como identificar isso, portanto, eu não vou reconhecer, eu não vou dar. E aqui envolve a liberdade de alguém. A liberdade de existir de alguém, de seguir em frente.
Ó, a inovação. Gente, tá mais claro do que isso, esse jogo não tem. Ó, transmutação é inovação. Alguma coisa aqui precisa ser vista de outra maneira. Com urgência. Com urgência. O que precisa ser libertado aqui? Só para confirmar. O que precisa ser libertado nessa situação? A evolução, a purificação, a limpeza, o espírito. Alguém aqui precisa acessar o espírito e ver uma situação com os olhos do espírito e não da matéria. E esse é o ponto-chave da sua leitura. E aí, para concluir aqui, as duas cartas que saíram primeiro foi essa aqui, o 9 e o 9. 9, 9, 18. A lua dentro do tarô, né? Ou seja, um engano aconteceu aqui. E o fato deste engano ainda estar querendo ser validado na realidade está atrasando um processo evolutivo de alguém. Só que alguém aqui precisa ser libertado para que haja uma purificação até mesmo do ambiente, que eu tô vendo um ambiente bem carregado, de muitos measmas de crítica, cólera, raiva, né, e ódio. Só que isso está ganhando muita vida. Portanto, aqui há que se ter uma cura e uma concessão do direito de alguém não ser reconhecido por vocês, mas aqui precisa abrir mão de alguma coisa. Algo aqui precisa ser libertado, sabe? Precisa escoar. E, portanto, eu não sei para quem é essa leitura, mas assim, tá bem forte aqui uma intriga que foi gerada e que trouxe muito desgaste, muita confusão, muito tormento. E parece que agora alguém está sendo obrigado a lidar com isso, de uma certa forma, como um meio que o universo está encontrando para ver se essa pessoa se liberta. Porque é aquela coisa, é uma ilusão achar que essa situação vai manter uma pessoa presa, porque não vai. E se aqui não houver uma libertação, vai ter uma libertação na marra aqui, gente. E se isso se manifestar no 3D, ó, é queda de uma estrutura. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O que Capricórnio precisa saber? Ó, a espada. A casa. Ó, eu entendi o que acontece aqui. Alguém está preso numa casa ou num casamento, numa estrutura. Não existe mais amor, não existe mais troca.
Mas essa pessoa quer garantir que alguém vai continuar nessa situação por conta de o que os outros vão pensar, ou eu fiz tudo por você e agora você precisa ficar comigo, nem que seja por gratidão. Gente, aqui o tarot tá perguntando, é válido um casamento por conta de uma gratidão? É válido um casamento por conta de um medo de assumir a própria liberdade? Porque alguém aqui está preso por entender que é amor ou porque é assim, mas não é assim. E alguém aqui já está sufocado dentro de si, sem ter condições e força de vontade para falar, poxa vida, eu não quero mais. Porque aqui alguém não se conhece, não teve oportunidade de se conhecer. E aí essa pessoa não consegue cortar, não consegue dizer uma verdade aqui, porque um não quero mais pode trazer consequências, mas eu garanto que se um não quero mais não acontece aqui, as consequências vão ser bem piores. E aqui é um acaso. Aqui é um acidente. Portanto, cabe uma reflexão, porque é aquela coisa, a evolução, ela tá aí. Ela não espera ninguém. Ela tá aí. Ou a gente acompanha, ou a gente sofre abalos sísmicos que nos conduzem a forçadamente enfrentar aqui alguma coisa. E se aqui existe algum tipo de processo obsessivo já em andamento, tem um tormento, alguém que está atormentado, saiba que aqui já é um reflexo da ausência da posse de si sobre a sua verdade, sobre aquilo que eu preciso fazer por mim, pelo amor de Deus, porque eu sou um ser humano e mereço respeito da mesma forma que eu entendo que eu preciso respeitar as outras pessoas, mas a mim, primeiramente, porque aqui alguma coisa passou do limite. Portanto, é uma reflexão aí. Não sei para quem é essa leitura, mas enfim, Capricórnio, espero ter contribuído da melhor forma. Eu desejo que todas as pessoas que recebam essa mensagem abram o coração e entenda que isso aqui não é um julgamento e é muito desconfortável às vezes, porque pessoas que trabalham em terapia, em questões espirituais complexas, sempre enfrentam não as pessoas, mas o ego das pessoas. E quando o nosso ego está, né, na potência imperativa, infelizmente a gente nunca sabe quem pode estar ali por trás alimentando todo, né? Tá vendo? Não liga, não dá bola porque essa pessoa tá falando, é uma mentirosa, olha só como é que ela tá falando. Quando na realidade é justamente a defensiva perfeita para que uma transformação aqui não aconteça e a coisa permaneça no mesmo lugar. E essa não é a ideia do meu canal, não é a ideia da minha presença. Eu sei que é desafiador você enfrentar ego, inclusive os meus, mas alguém precisa fazer isso. Alguém precisa dar conta do lado ruim da história. E a minha proposta, o meu propósito de vida é esse. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com a verdade e com o melhor das pessoas, daquilo que elas são e daquilo que elas precisam arduamente descobrir que são mesmo.
para que uma transformação aconteça e que nós possamos ser beneficiados positivamente por essa transição planetária que a gente está passando no atual momento da nossa existência, porque com certeza todas as pessoas que estão encarnadas no planeta Terra hoje sabem que isso iria acontecer. Todos nós temos registrados no nosso campo essa informação desse momento, dessa transição, que seria assim, que precisaria disso. Então, ninguém está se enganando nessa história. Todos somos um. Certo? Eu espero que vocês possam receber com carinho essa mensagem. Desejo tudo de bom para vocês. A gente se vê numa próxima. Até!